Então vamos para o que interessa. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um artigo que no grupo Intervenção recebeu uma técnica muito famosa que é a MWM de joelho do famoso Brian Mulligan, uma técnica de terapia manual. Esse artigo ele foi publicado em outubro de 2019 na BMC Musculoskeletal Disorders. E ele tem esse título, O efeito da mobilização com o movimento, que é o MWM, sobre a dor e função em pacientes com osteoartrose de joelho. Trata-se então de um estudo duplo cego randomizado, onde os autores tiveram como objetivo investigar o efeito da MWM sobre a dor e função em pacientes com gonartrose quando comparados com sham. Foi cegado aqui nesse estudo tanto os participantes como os avaliadores. Participaram então 40 adultos com gonartrose grau 2, divididos homogeneamente em dois grupos, 20 para cada. O grupo intervenção então recebeu a técnica proposta, que é o MWM de joelho, e o grupo sham ou grupo simulado receberam toques muito parecidos, mas sem o ajuste articular proposto pela técnica. A primeira tabela que esse artigo traz é uma tabela que demonstra as características dos pacientes em ambos os grupos na linha de base. Então, a gente consegue perceber aqui que eles conseguiram esse item, né? Então, a gente consegue ver homogeneidade entre os grupos para a idade, homogeneidade entre os grupos para o índice de massa corporal, assim como homogeneidade de dados para a duração do sintoma, né? E pela intensidade da dor. Então, eles atendem esse critério no quesito de qualidade metodológica. Tiveram sim um adequado acompanhamento, a gente pode perceber aqui na tabela que eles começaram com 44 e terminaram com 40, ao qual a gente percebe uma perda menor do que 15%, então sim tiveram um adequado acompanhamento. Bom, e quais foram as intervenções propostas? A intervenção foi um MWM do Mulligan, né? Onde foram realizados nos pacientes deslizamentos sustentados, tanto medial como lateral, como anterior, posterior ou as rotações de tíbia, seja elas interna ou externa. Qual a escolha então desse deslizamento? Nós fazemos a escolha do deslizamento pela sintomatologia do paciente. Se ao realizar um deslizamento medial, o paciente me refere um movimento que antes era doloroso, agora não doloroso, ou seja, o alívio imediato da dor, esse deslizamento então ele deverá ser realizado como tratamento. Os desfechos analisados, os desfechos primários, foram a intensidade da dor pela escala visual numérica. Outro desfecho primário foi o limiar de dor por pressão, então eles avaliaram pelo algômetro, colocado tanto em joelho como em ombro. Um outro desfecho primário foi o índice de Womack, tá? Onde esse índice de Womack ele tem 3 domínios, tá? A dor percebida, com 5 perguntas de fácil aplicação. O segundo domínio, que é a rigidez, onde nós podemos perceber 2 perguntas. E o terceiro domínio, que é a incapacidade, onde nós temos 7 perguntas. Repito, ele é fácil aplicação e entendimento também do paciente. Um outro desfecho primário foi o Time Up and Go Test, né? Onde é realizado pedindo para o paciente levante de uma cadeira, percorra uma distância de 3 metros e retorne a essa cadeira. Então é a capacidade que nós analisamos esse indivíduo de realizar essa caminhada num tempo menor do que 10 segundos. Os desfechos secundários foram força muscular através do dinamômetro handheld, tanto para flexores como para extensores. Bom, um outro desfecho secundário avaliado foi amplitude de movimento ativa, tanto para flexão como para extensão. E para isso eles utilizaram o goniômetro da marca Jamar, ilustrada pela figura aqui. A tabela 3, que está lá no artigo, é a tabela que traz os resultados, né? Comparando a dor, o limiar de dor por pressão, o Time Up and Go Test, a força muscular e a amplitude de movimento entre os grupos. Então vamos nos atentar para a coluna do meio aqui, ó. Coluna do meio estão os resultados medidos imediatamente após a intervenção, ok? Então eu separei em quadrado verde todos os resultados que nós não encontramos a hipótese nula no intervalo de confiança, que é o 0.
Então, quando a gente vem aqui analisar o menos 2,8 até menos 1,6, nós não temos o zero no intervalo de confiança, o que confere, então, um P de significância menor do que 0,005. E a gente encontra essa mesma situação tanto para a dor, tanto para o limiar de dor por pressão no joelho, ombro, o time apegou teste, a força muscular para os flexores de joelho e para os extensores e a amplitude de movimento ativa para a flexão de joelho. Então, para ambos os casos aqui, nós não temos a hipótese nula dentro do intervalo de confiança, o que então é favorável em relação ao P de significância. Isso não acontece para a extensão de joelho, tá? Então, para facilitar aqui, eu coloquei o quadrado vermelho e a gente percebe o zero dentro do intervalo de confiança, então não é estatisticamente significante. A tabela da direita é a medição após 2 dias, né, de realizada a técnica. Então a gente consegue perceber uma diferença sim favorável no quesito dor. Percebemos também no limiar de dor por pressão para o ombro, no time apegou teste, na força dos flexores e na força dos extensores, assim como o arco de movimento ativo para a flexão de joelho, né? Mas percebemos aqui o zero no intervalo de confiança também para extensão e para o limiar de dor no joelho, o que não é favorável então ao grupo MWM. Enfim, quando a gente vai para a última tabela de resultado, nós temos aqui um índice de Womack. No índice de Womack, nós não temos diferença entre os grupos significante. A gente percebe que tem um intervalo de confiança aqui, nós temos a hipótese nula, o zero em todos os casos, ok? Então, quais foram ou qual foi a conclusão dos autores? Então, a técnica de MWM forneceu efeitos superiores ao MWM-Sham em pacientes com gonartrose sobre os seguintes desfechos: a dor, a função física, que é a caminhada medida pelo time up goal, a força muscular tanto dos extensores como dos flexores e a amplitude de movimento ativa de flexão do joelho. Agora, para a gente pensar um pouquinho, duas situações. A primeira, obviamente que a força muscular, pensando em medir imediatamente e após 2 dias, nós temos aí, obviamente, um efeito na diminuição da dor, favorecendo essa recuperação da dor, da força, né? A gente sabe muito bem que a longo prazo é o exercício físico, né, de fortalecimento que favorece esse desfecho, ok? E a gente tem que pensar o seguinte: podemos utilizar isso aí na nossa prática clínica? Claro, pensando que esse trabalho mediu a curto prazo. Então, é uma técnica interessante. Então, a proposta agora vamos aprender um pouquinho desse MWM. Como que nós realizamos esse MWM, ok? Bom, então agora a parte prática, eu vou demonstrar para vocês aqui a técnica MWM para joelho do Mulligan, em cadeia cinética fechada, ok? Então a gente vai se comunicar com a mão de dentro, a mão mais próxima ao paciente, a mão que vai fazer o ajuste na tíbia, e a mão de fora, a mão externa, que faz o ajuste na cabeça da fíbula. Então o que nós realizamos aqui? A mão de dentro, ela contacta a parte proximal da tíbia, induzindo uma rotação interna de tíbia. A mão de fora, uma pegada na região tenar, realiza um deslizamento póstero-anterior, ajustando então a cabeça da fíbula. Então colocamos a rotação interna de tíbia e o deslizamento anterior da cabeça da fíbula, ok? Pedimos então para o paciente realize a flexo extensão de joelho em cadeia cinética fechada. Vamos lá, paciente. Para frente. Retornando. Vamos fazer um movimento mais lento. Se o paciente refere a melhora absoluta da dor, nós repetimos então o movimento em questão de 6 a 10 vezes. Ok? Então essa é a técnica descrita pelo Mulligan, MWM de joelho, com os ajustes em rotação interna de tíbia e deslizamento póstero anterior da fíbula.